Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui para fazer mais um breve vídeo. Dessa vez nós iremos falar sobre uma seita chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons, a Igreja dos Mormons. Será que a Igreja dos Mormons é uma igreja autenticamente cristã, verdadeiramente cristã? Veja, o apóstolo Paulo já havia advertido nas suas cartas, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Nós podemos ver isso na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Amados, não existe outro evangelho. Toda mensagem que se afasta do ensino bíblico sobre Cristo, sobre sua obra de salvação, é amaldiçoada, é anátema, por mais sincera que essa mensagem pareça. Se foge dos padrões bíblicos, é amaldiçoada, certo? Então veja bem, amados, precisamos entender que o verdadeiro evangelho está revelado tão somente nas Sagradas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 4. Jesus é o Deus encarnado, Salvador e suficiente. A salvação demonstrada nas Sagradas Escrituras é pela graça mediante a fé, e não vem de obras humanas, como podemos ver na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 8 ao 9. Nada pode ser acrescentado ou retirado dessa mensagem sem corrompê-la. Então veja bem, irmãos, os Mormons, eles ensinam que Deus Pai foi um homem que evoluiu até se tornar Deus. Olha o absurdo. Então, eles acreditam que Jesus é irmão de Satanás e que o ser humano pode alcançar a divindade, pode se tornar Deus. Por aí, nós já vemos os escrúpulos deles e as heresias que eles defendem. Então, essas heresias, elas são totalmente contrárias à revelação da Sagrada Escritura. Deus é eterno, santo e imutável. Jesus é o único Filho eterno do Pai, e jamais o homem poderá ser igual a Deus. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10. Então, amados, o livro de Mormon, ele afirma ser outro evangelho de Jesus Cristo. Veja bem aqui a discrepância. O livro dos Mormons afirma ser outro evangelho de Jesus Cristo. Então, isso contradiz diretamente Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Então, veja, o livro de Mormon, ele foi supostamente revelado por um anjo chamado Moroni, o que confirma o perigo que Paulo alertou. Trata-se de um texto herético que nega a suficiência da Sagrada Escritura e cria doutrinas estranhas que distorcem aquilo que Cristo fez e ensinou. Então, é por isso
que quando analisamos as Sagradas Escrituras, nós compreendemos claramente que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja do Mórmon, ela é sim caracterizada como uma seita, certo? Ela não é uma igreja cristã autêntica, ela não é uma igreja cristã ortodoxa. Então veja, amados, os mórmons, eles podem até parecer piedosos, mas pregam um falso evangelho. Devemos amar essas pessoas, mas devemos rejeitar totalmente sua doutrina. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Não há salvação fora de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, deixa muito claro. Então, a Sagrada Escritura é completa e suficiente para que nós possamos encontrar nela as verdades que nos conduzem à salvação, as verdades referentes a Jesus Cristo. Qualquer mensagem que vá além da Sagrada Escritura, ela deve ser rejeitada, certo? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lembre-se que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.